A aracnofobia, o medo intenso e irracional de aranhas, é uma das fobias mais comuns, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de ser uma resposta normal temer algumas criaturas que parecem ameaçadoras, a aracnofobia pode se tornar debilitante, interferindo na rotina diária. Neste artigo, vamos entender as causas, sintomas e estratégias para superar essa fobia. O que é aracnofobia? A aracnofobia é comumente como uma fobia específica, o que significa que o medo está relacionado a uma situação ou objeto particular, neste caso as aranhas. Para quem sofre dessa condição, o simples pensamento de uma aranha pode causar um medo avassalador, acompanhado de respostas físicas como sudorese, lesões cardíacas, tremores e até ataques de pânico. Embora algumas pessoas tenham medo apenas de aranhas maiores, como as tarântulas, outras se sentem aterrorizadas por qualquer tipo de aranha, independentemente de seu tamanho ou se ela representa um risco real. Por que sentimos medo de aranhas? O medo das aranhas pode ser visto sob diferentes perspectivas. Evolução. Alguns cientistas acreditam que o medo das aranhas pode ser uma resposta evolutiva. Nossos antepassados desenvolveram uma aversão a certos animais venenosos como forma de sobrevivência. Ainda que muitas espécies de aranhas não sejam perigosas, esse instinto pode permanecer em nossa psique. Experiências traumáticas. Para algumas pessoas, a aracnofobia pode ser o resultado de uma experiência traumática, como ser mordido por uma aranha ou assistir a outras pessoas reagindo com medo das aranhas. Condicionamento social. Ver outras pessoas, especialmente pais ou figuras de autoridade, reagindo qualidades a aranhas pode, subconscientemente, ensinar as crianças o temê-las. Sintomas de aracnofobia. Os sintomas da aracnofobia podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente incluem ansiedade intensa ao ver uma aranha, real ou em imagens, evitação de lugares onde aranhas possam estar, como porões, sótãos ou jardins, dificuldade em respirar, suor excessivo ou tremores, palpitações cardíacas, ataques de pânico em situações extremas. Para alguns, esses sintomas podem ser tão graves que evitam atividades diárias, como acampar ou viajar para regiões com grande presença de aranhas. Como superar a aracnofobia? Superar a aracnofobia pode ser um desafio, mas com as abordagens corretas, é possível reduzir significativamente os sintomas e retomar o controle da vida. Aqui estão algumas estratégias comprovadas. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é uma das formas mais eficazes de tratar fobias. Esse tipo de terapia ajuda a identificar e modificar pensamentos e comportamentos disfuncionais relacionados ao medo da aranha. O objetivo é substituir pensamentos irracionais por percepções mais realistas e controlar a ocorrência de medo. Um aspecto importante do TCC para fobias é a dessensibilização sistemática ou exposição gradual. Nessa abordagem, o paciente é gradualmente exposto a aranhas, começando por imagens ou vídeos e, eventualmente, progredindo para interações com aranhas reais em um ambiente controlado. Técnicas de relaxamento. Aprender a controlar a ansiedade é crucial para lidar com a aracnofobia. Técnicas de respiração profunda, meditação e relaxamento muscular progressivo podem ajudar a irritar o corpo e a mente durante uma crise de pânico. Por exemplo, praticar a respiração diafragmática pode ajudar a desacelerar a resposta física do corpo ao medo, conduzindo à frequência cardíaca e promovendo uma sensação de calma. Terapia de exposição. A terapia de exposição é uma técnica eficaz onde o indivíduo é gradualmente exposto ao seu objeto de medo em níveis controlados e seguros. No início, isso pode envolver olhar imagens de aranhas ou assistir a vídeos curtos. Com o tempo, a exposição avançada para situações mais próximas da realidade, como estar em um ambiente onde há aranhas, até o ponto em que a presença de uma aranha não causa mais uma resposta intensa de medo. Reestruturação cognitiva. Essa técnica faz parte do TCC e envolve desafiar pensamentos irracionais e exagerados sobre aranhas.
Por exemplo, alguém com aracnofobia pode acreditar que todas as aranhas são perigosas ou que são mais comuns do que realmente são. A reestruturação cognitiva ajuda às reformulações que se baseiam em uma perspectiva mais equilibrada. Apoio profissional. Se a aracnofobia está interferindo gravemente em sua vida, procurar ajuda de um profissional de saúde mental é um passo fundamental. Psicólogos especializados em fobias e transtornos de ansiedade podem oferecer o suporte necessário para lidar com o medo de forma eficaz. A aracnofobia pode ser uma fobia debilitante, mas é importante lembrar que ela é tratável. Com a combinação certa de terapia e técnicas de relaxamento, é possível controlar e, em muitos casos, superar o medo das aranhas. O primeiro passo é refletir sobre o problema e buscar ajuda. Não deixe que o medo paralise sua vida. Com paciência e esforço, é possível viver sem o peso dessa fobia. Se você sofre de aracnofobia ou conhece alguém que enfrenta esse medo, considere procurar ajuda de um terapeuta especializado e começar a implementar pequenas mudanças em seu dia a dia. Você não está sozinho nessa jornada e há muitas ferramentas disponíveis para ajudar a enfrentar e superar esse medo. A ofidiofobia, ou medo intenso de cobras, é uma das fobias mais comuns em todo o mundo. Esse medo, embora seja uma resposta evolutiva natural para nos proteger de animais potencialmente perigosos, pode ser debilitante para muitas pessoas. Em casos extremos, até mesmo imagens de cobras podem desencadear reações de pânico e desconforto. Se você luta com essa fobia, é importante saber que existe ajuda e que há maneiras de enfrentá-la e superá-la. Vamos explorar as causas e as soluções que podem ajudá-lo a lidar com a ofidiofobia. O que causa o medo de cobras? A origem desse medo pode estar ligada a uma combinação de fatores, como evolução. Durante a evolução, os humanos desenvolveram aversão a criaturas que representavam uma ameaça, como cobras venenosas. Por isso, a ofidiofobia pode ter uma base instintiva. Experiências traumáticas. Um encontro negativo com uma cobra, especialmente na infância, pode gerar uma fobia que persiste ao longo da vida. Influências culturais e familiares. Em alguns casos, o medo pode ser aprendido. Se uma pessoa cresce em um ambiente onde cobras são vistas como perigosas ou assustadoras, ela pode desenvolver esse medo mesmo sem uma experiência direta. Entendendo os sintomas, pessoas com ofidiofobia podem experimentar uma variedade de sintomas físicos e emocionais se depararem com uma cobra ou até mesmo com imagens e filhos associados a elas. Entre os principais sintomas, destaque-se aumento da frequência cardíaca, tremores e suor excessivo, náuseas e tonturas, sensação de sufocamento ou falta de ar, paralisia ou vontade intensa de fugir. Esses sintomas são bastante angustiantes, mas com as abordagens certas, é possível controlá-los. Estratégias para enfrentar a ofidiofobia. Terapia cognitivo-comportamental, TCC. A TCC é uma abordagem eficaz no tratamento de fobias, incluindo a ofidiofobia. A ideia é ajudar a pessoa a desafiar os pensamentos irracionais e substituí-los por formas mais realistas de pensar. Um terapeuta pode ajudá-lo a identificar as opiniões distorcidas sobre as cobras e trabalhar na reestruturação cognitiva para mudar a maneira como você se sente em relação a elas. Exposição gradual. A técnica de exposição é uma das mais eficazes no tratamento de fobias. Nesse processo, a pessoa é exposta, de forma gradual e controlada, ao objeto de seu medo. Isso pode começar com a visualização de imagens de cobras, assistir a vídeos e, eventualmente, trabalhar até ver uma cobra de perto, sempre sob a supervisão de um profissional. O objetivo é dessensibilizar a pessoa ao objeto temido, reduzindo rapidamente a ocorrência de pânico com o tempo. Técnicas de relaxamento. Aprender a controlar a resposta ao medo é essencial para superar a ofidiofobia. Técnicas como respiração profunda, meditação e mindfulness ajudam a irritar o corpo e a mente, conduzindo à intensidade da resposta física ao medo.
Ao praticar essas técnicas regularmente, você poderá obter mais controle sobre suas reações em situações que envolvem cobras. Educação e conhecimento. O medo muitas vezes se baseia no desconhecido. Muitas pessoas com ofidiofobia têm medo de cobras por acharem que elas são imprevisíveis ou extremamente perigosas. Na realidade, a maioria das cobras não é venenosa e prefere evitar o contato humano. Buscar informações confiáveis sobre o comportamento das cobras e sua biologia pode ajudar a reduzir o medo. Quanto mais você souber sobre elas, mais controlado e racional pode se tornar seu pensamento. Apoio de grupos. Falar sobre o medo com outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes pode ser uma forma poderosa de obter apoio emocional. Grupos de apoio ou fóruns online dedicados a fobias podem oferecer conselhos práticos e encorajamento. Além disso, saber que você não está sozinho pode ser um problema enorme. A importância do autocuidado durante o processo. Superar uma fobia não acontece da noite para o dia. É essencial praticar o autocuidado durante todo o processo. Se você está cuidando de sua saúde mental de maneira geral, e isso inclui alimentação. Exercite-se regularmente para liberar endorfinas e reduzir o estresse. Sono de qualidade, que é fundamental para manter o equilíbrio emocional. Lembre-se também de não se cobrar com frequência. O progresso pode ser lento, mas cada pequeno avanço deve ser celebrado. Quando procurar ajuda profissional, se o seu medo de cobras está afetando sua qualidade de vida de forma significativa, por exemplo, se você evita certas atividades, viagens ou mesmo filmes e documentários que possam mostrar cobras, pode ser hora de procurar ajuda de um psicólogo ou psiquiatra especializado em fobias. A terapia com um profissional qualificado pode ajudar a navegação nesse processo de forma segura e eficaz. A ofidiofobia pode ser desafiadora, mas não é uma sentença permanente. Com as estratégias corretas, desde a terapia até o autocuidado, é possível diminuir o impacto desse medo em sua vida e, eventualmente, superá-lo. Se você sofre desse medo, saiba que há recursos disponíveis e que você pode controlar o controle sobre ele, um passo de cada vez. A acrofobia, ou medo de alturas, é uma das fobias mais comuns afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. Para quem sofre dessa condição, situações simples como subir uma escada, olhar pela janela de um prédio alto ou até mesmo assistir a um vídeo que envolve alturas podem desencadear um estado profundo de ansiedade. Embora o medo seja uma resposta natural e útil em algumas situações, a acrofobia provoca um acontecimento desproporcional que pode prejudicar a qualidade de vida. Neste conteúdo, exploramos estratégias eficazes para ajudar a enfrentar e superar esse medo, promovendo o autocuidado e o bem-estar mental. Entendendo a acrofobia. A acrofobia é tendências como uma fobia específica, uma forma de transtorno de ansiedade em que o medo está associado a uma situação ou objeto específico, neste caso, as alturas. A resposta ao medo pode variar de sintomas leves, como mãos suadas e uma leve sensação de tontura, a reações mais graves, como ataques de pânico, sudorese excessiva e sensação de descontrole. As causas da acrofobia podem ser diversas, incluindo experiências traumáticas passadas com alturas, predisposição genética e até fatores culturais. Mesmo sem uma causa clara, o impacto desse medo na vida das pessoas pode ser bastante limitante. Passo 1. Exposição gradual. Uma das abordagens mais eficazes no tratamento da acrofobia é uma exposição gradual. Essa técnica envolve enfrentar o medo de alturas de forma controlada e progressiva, começando com situações menos intensas e, aos poucos, aumentando a dificuldade. Por exemplo, alguém com acrofobia pode começar a subir um degrau e, conforme se sinta mais confortável, passar para escadas maiores, edifícios mais altos ou outros desafios. Essa técnica ajuda o cérebro a reprogramar sua resposta ao medo, percebendo que a situação não é perigosa.
A chave aqui é o progresso lento e consistente, sem se forçar além do limite. Passo 2. Terapia Cognitivo-Comportamental, TCC. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma abordagem amplamente utilizada para tratar fobias, incluindo a acrofobia. A TCC trabalha para identificar e modificar padrões de pensamento distorcidos que alimentam o medo irracional. Um exemplo de pensamento distorcido em alguém com acrofobia é a crença de que vou cair e me machucar gravemente se estiver em um lugar alto. A TCC ensina a desafiar essas ideias, atualizando-as por pensamentos mais realistas e racionais, como estar em um prédio alto não significa que vou cair. Essa mudança de pensamento ajuda a reduzir a ansiedade e a construir uma nova percepção de segurança em relação às alturas. Passo 3. Técnicas de respiração e relaxamento. A acrofobia muitas vezes provoca sintomas físicos de ansiedade, como respiração acelerada, batimentos cardíacos elevados e tensão muscular. Para combater esses sintomas, o uso de técnicas de respiração e relaxamento é essencial. Exercícios como a respiração diafragmática, respirar profundamente pelo abdômen, e a técnica de respiração 4-7-8. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e expirar por 8 segundos. Aliviar a irritação, o sistema nervoso e reduzir os sintomas físicos de ansiedade. A prática regular dessas técnicas pode ser uma ferramenta poderosa para controlar o medo em situações de altura. Passo 4. Realidade virtual. Com os avanços da tecnologia, a realidade virtual, RV, tem se mostrado uma ferramenta promissora para o tratamento da acrofobia. Um RV permite que os indivíduos enfrentem situações de altura de forma segura e controlada, simulando ambientes como arranhões ou montanhas, enquanto estão confortavelmente sentados em uma sala. Esse tipo de exposição controlada ajuda a dessensibilizar gradualmente a pessoa ao estímulo fóbico, permitindo que ela enfrente seu medo sem o risco real. Além disso, a flexibilidade de ajustar o nível de dificuldade torna a RV uma opção viável para muitos que não se sentem prontos para enfrentar alturas reais. Passo 5. Procurar apoio profissional. Embora muitas pessoas consigam lidar com a acrofobia por conta própria, a ajuda profissional pode acelerar o processo de superação. Psicólogos especializados em transtornos de ansiedade podem oferecer suporte, combinando diferentes abordagens como TCC, técnicas de exposição e, em alguns casos, a prescrição de medicamentos para auxiliar na redução da ansiedade. Se o medo de alturas tiver impacto significativo na sua vida, como evitar viagens ou compromissos importantes, procurar ajuda de um profissional é uma escolha sábia. Um terapeuta pode adaptar o tratamento às suas necessidades específicas e trabalhar em conjunto com você para superar a fobia de maneira saudável e eficaz. Passo 6. Celebrar pequenas vitórias. Superar uma fobia como a acrofobia pode ser um processo longo, mas cada pequena vitória merece ser comemorada. Seja conseguir subir um andar a mais do que o habitual, ou apenas olhar pela janela de um prédio mais alto, essas conquistas são sinais de progresso. Reconhecer essas realizações ajuda a manter a motivação e fortalece a confiança de que é possível enfrentar o medo. Lembre-se de que superar uma fobia é uma jornada. E não há problema em dar pequenos passos no caminho para a liberdade do medo. A acrofobia pode ser uma condição desafiadora, mas com estratégias certas, é possível enfrentá-la e recuperar a confiança ao lidar com alturas. A exposição gradual, a terapia cognitivo-comportamental, as técnicas de respiração, a realidade virtual e o apoio profissional são recursos valiosos para quem busca superar esse medo. Se você ou alguém que conhece sofre de acrofobia, saiba que há esperança e ferramentas disponíveis para viver uma vida mais plena e sem limitações. A claustrofobia é o medo de estar em espaços fechados ou confinados.
Essa condição afeta muitas pessoas e pode gerar ansiedade intensa, pânico e, em casos extremos, evitar situações do dia a dia, como entrar em elevadores, salas pequenas ou até mesmo viagens de avião. Se você sofre de claustrofobia, saiba que existem maneiras de lidar com essa fobia e viver de forma mais tranquila. A seguir, vamos explorar estratégias eficazes para ajudar a controlar os sintomas e, eventualmente, superar o medo de espaços fechados. Entenda a claustrofobia. O primeiro passo para enfrentar qualquer fobia é entender melhor sua origem. A claustrofobia, assim como outras fobias, pode ser resultado de uma experiência traumática ou estar ligada a fatores genéticos e ambientais. Muitas vezes, a fobia é exacerbada pela antecipação do medo, o que pode causar sintomas físicos como falta de ar, sudorese, taquicardia e tontura. Ao compreender que esses sintomas são respostas naturais do corpo ao medo, você pode começar a trabalhar em formas de controlá-los. Exposição gradual e controlada. Uma técnica amplamente utilizada por psicólogos é a terapia de exposição, que consiste em se expor gradualmente à situação que causa medo, de forma controlada. Isso ajuda o cérebro a se acostumar ao ambiente e perceber que, na maioria das vezes, não há perigo real. Você pode começar com situações menos estressantes e, ao mínimo, aumentar o nível de exposição. Por exemplo, se entrar em um elevador é um dos seus maiores medos, tente começar a visitar o local sem a necessidade de usá-lo. Depois entre no elevador e saia antes que as portas se fechem, até conseguir fazer viagens curtas. Essa técnica requer paciência e persistência, mas tem uma alta taxa de sucesso para quem está disposto a enfrentar seus medos gradualmente. Prática técnica de relaxamento. Aprender técnicas de relaxamento pode ser muito útil para controlar a ansiedade relacionada à claustrofobia. Os exercícios de respiração profunda são particularmente específicos. Quando você se sentir ansioso em um espaço fechado, tente respirar profundamente, contando até 4 ao inspirar. Segure a respiração por 4 segundos e depois expire lentamente, também contando até 4. Isso ajuda a desacelerar a respiração e o ritmo cardíaco, acelerando a sensação de pânico. Outras técnicas como meditação e mindfulness também podem ajudar a manter o foco no momento presente e reduzir a ansiedade. Praticar essas técnicas regularmente pode fazer com que você se sinta mais preparado para lidar com situações desafiadoras. Desenvolva uma estratégia de enfrentamento. Muitas vezes, a claustrofobia está ligada à sensação de perda de controle. Criar um plano de enfrentamento pode ajudar a restaurar esse controle. Por exemplo, ao entrar em um elevador, você pode se concentrar em algo que traga conforto, como ouvir uma música relaxante em seu fone de ouvido ou visualizar mentalmente um lugar calmo e agradável. Outra estratégia é definir um ritual de enfrentamento, como manter algo familiar ou manter uma conversa com alguém de confiança enquanto enfrenta a situação. Manter o foco em algo que distraia a mente do medo pode aumentar a intensidade dos sintomas. Cuidado com os pensamentos automáticos. Quando estamos em situações que nos causam medo, é comum que nossos pensamentos fiquem programados para prever o pior cenário possível. Esses pensamentos automáticos negativos são um dos maiores responsáveis por alimentos à ansiedade. Por isso, sempre que estiver diante de uma situação claustrofóbica, procure desafiar esses pensamentos. Pergunte a si mesmo: o que realmente pode acontecer de ruim? Estou realmente em perigo? Ou isso é apenas minha mente reagindo ao medo? Ao identificar esses pensamentos e substituí-los por afirmações mais racionais, como eu estou seguro ou isso vai passar, você ajuda a reprogramar sua resposta emocional ao medo. Busque apoio terapêutico. Embora existam muitas técnicas que você pode aplicar por conta própria, em alguns casos, a claustrofobia pode ser intensa o suficiente para exigir ajuda profissional. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é altamente recomendada no tratamento de fobias, incluindo a claustrofobia. A TCC
trabalha na mudança de padrões de pensamento que alimentam o medo, além de utilizar técnicas de exposição para dessensibilizar gradualmente a resposta ao medo. Além disso, terapias como a hipnoterapia e a terapia EMDR, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, também apresentam resultados positivos no tratamento de fobias. Medicamentos como recurso adicional. Em alguns casos, o uso de medicamentos pode ser recomendado por um profissional de saúde. Ansiolíticos e antidepressivos são algumas das opções que podem ser indicadas, especialmente quando a claustrofobia interfere severamente na qualidade de vida. No entanto, os medicamentos devem ser utilizados como parte de um tratamento mais amplo, que inclui técnicas comportamentais e terapias, pois não são uma solução definitiva para a fobia. Envolva sua rede de apoio. Falar sobre sua claustrofobia com pessoas próximas pode ser uma grande ajuda. Ter alguém de confiança ao seu lado em situações solicitadas pode reduzir o medo e oferecer um suporte emocional necessário. Além disso, muitas vezes, outras pessoas podem sugerir estratégias ou abordagens que você ainda não havia considerado. A claustrofobia, embora debilitante, pode ser gerenciada e, em muitos casos, superada. Com uma combinação de exposição gradual, técnicas de relaxamento, mudança de padrões de pensamento e apoio terapêutico, você pode retomar o controle sobre sua vida. Lembre-se de que cada passo, por menor que seja, é um progresso importante em sua jornada de enfrentamento do medo. Caso sinta que precisa de ajuda para lidar com a claustrofobia, não hesite em procurar um profissional de saúde mental. O apoio adequado pode fazer toda a diferença no processo de superação. Se você ou alguém que você conhece já teve uma fobia específica, como o medo de alturas, de lugares fechados ou até de animais, saiba que é possível buscar ajuda e superar essas dificuldades. As fobias podem ser desafiadoras, mas você não precisa enfrentar você sozinho. Gostou deste vídeo? Então deixa seu like, isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo como este. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos sobre saúde mental e superação. Agora me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma situação de fobia específica? Como foi para você? Quero muito ouvir suas histórias e sugestões de temas para os próximos vídeos. No próximo vídeo, vamos falar sobre técnicas práticas para enfrentar o medo de falar em público, uma das fobias mais comuns. Então, fique de olho e não perca. Vou compartilhar dicas que podem te ajudar a transformar o medo em confiança. Lembre-se, cuidar da sua saúde mental é um ato de autocuidado e amor próprio. Juntos, podemos vencer medos e viver de forma mais leve e tranquila. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.